Olá, estamos aqui com o quadro de Papo com a Lei, onde a gente desvenda assuntos do dia a dia de forma mais fácil. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a Márcia Cavalcante, que é contadora, professora. Ela vai se apresentar aqui para vocês e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre contabilidade para os infoprodutores. Olha que nome diferente hoje, né? Mas a gente vai aprender tudo sobre isso. Oi, Márcia. Olá, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, Márcia, me fala aí, o que é um infoprodutor? Hoje o mercado está voltado totalmente para a tecnologia, para o digital. Hoje as vendas elas são pela internet, as prestações de serviços também. Então, mentorias, quem faz copy, todas essas pessoas que estão à frente da tecnologia de produto digital, eles se enquadram como infoprodutores. Entendi. E o mercado cresceu muito E nesses hoje últimos é o que a anos. gente mais tem, né? Infoprodutor fazendo vídeos, estando na internet, é todo esse pessoal. O mercado ele mudou totalmente o segmento aí nos últimos anos. E aí as pessoas hoje também estão se adaptando a essa nova postura de mão de obra. Hoje também tem muito trabalho home office, então tem pessoas que deixou do CLT, foi para o home office, né, trabalhar fora da empresa e aí presta serviço para fora do país, presta serviço para dentro do Brasil. Tem muitos microempresários que estão sendo contratados para fora do país, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Europa, e daqui eles trabalham prestando serviço para fora, e aí tem que ver que tipo de serviço que ele presta, se é um serviço voltado à prestação de serviço, ou se é um serviço de copy, um serviço de seria de mentorias, como se enquadra para a gente conseguir também saber como a gente vai fazer a apuração desse imposto, como a gente vai enquadrar a questão tributária desse empresário. Então, hoje Entendi. cresceu muito, tá crescendo muito essa modalidade a nível Brasil, e aí essa especialidade que eu trago como contabilidade para infoprodutores seria nisso. Ô, Márcia, e me diz uma coisa. É PJ ou PF, né? Vamos dizer assim, pessoa física ou pessoa jurídica. Esse pessoal, eles devem continuar na pessoa física ou já deve pensar em migrar para uma pessoa jurídica? Não tem como falar em pessoa física. Pessoa física hoje a gente pega assim e risca. Só se for pessoa física aí que fatura aí até 5 mil por mês, que é a isenção para imposto de renda, a partir desse ano, né? Entendi. Então, se a pessoa tem um faturamento até 5 mil, ok, dá para fazer pelo CPF. Mas ainda tem que tomar muito cuidado, porque se ela recebe lá um Pix do marido, do tio, do avô, de quem seja, vai somar no rendimento dela e aí vai estourar no imposto de renda da pessoa física. E hoje, pessoa física, quando fala, ela vai pagar pelo menos 5 vezes mais do que ela pagaria na PJ. Nossa, é muita É coisa, muita né? coisa, então não compensa a pessoa física. Falou que vai se formalizar, tem que abrir uma pessoa jurídica. Ô, Márcia, e me diz uma coisa, qual é a tributação que mais incide nesse tipo de mercado aí dos infoprodutores? Depende se vai ser, como eu te falei, essa questão de serviço, se é mão de obra, se é prestação de serviço, aí tem que pagar o ISS para a prefeitura. E aí, para não pagar o ISS, aí tem que pedir a isenção quando é para fora do país. Pedir a isenção. Aí você fica isento aí do ISS. Agora, dentro do Brasil, você não vai ter isenção. Então, hoje, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é um assim que não tem como se livrar. Uhum. Digamos que tem que pagar. Aí, dependendo do serviço que você faz, dá para conseguir reduzir aí imposto de renda, contribuição social, os impostos que vão dentro do DAS, né? E o ISS também vai dentro do DAS. E também interfere a questão de regime tributário. É simples nacional, é lucro presumido, nem vou falar de lucro real. Só simples nacional e lucro presumido. Aí, dependendo da tributação, também vai interferir os impostos que fazem parte. Isso que eu ia te perguntar. Simples ou uma outra modalidade? O que você vê mais hoje no mercado? A maioria desses infoprodutores estão no simples? Vai depender do faturamento. Se um infoprodutor ele está faturando aí 100, 200, 300 mil, simples nacional já não serve. Aí eu vou falar, acima de 60 mil, eu vou falar, vai presumido. Entendeu? Entendi. Então vai depender da expectativa desse infoprodutor. Se ele está começando a fatura 5, 10 mil por mês, vamos segurar ele no simples. Até 20, 30 mil, vamos segurar ele no simples. Aí é o segundo passo. É dentro do Brasil ou fora do Brasil? Essa prestação de serviço, porque o benefício é para fora do país. Ah, é fora do país? Então a gente tem que pedir autorização da prefeitura para ter a isenção do ISS. Então, assim,
vamos dizer que são planejamentos que muitos contadores não têm esse conhecimento ainda. E foi onde que eu vim me preparando aí nos últimos 15 anos, peguei todo o conhecimento e habilidade e hoje meu nicho é para infoprodutor. Então hoje eu atendo vários estados do Brasil, esses infoprodutores já me procuram por indicação. Olha só como que a gente tem uma pessoa aqui super especialista na área. Eu entrei assim por um acaso nesse segmento também, porque eu tenho um cliente muito antigo e já fazia esse tipo de serviço, aí eu tive que ir começando a ler a legislação, me adaptando, preparando. Aí na hora que o mercado explodiu nesse segmento aí nos últimos 4, 5 anos, eu já estava preparada. Então aí eu falei, não, eu vou nichar então para infoprodutor, porque além de eu já conhecer a legislação e já fazer, hoje eu consigo falar, meu nicho é isso, sem contar que hoje é um mercado muito em crescimento. Só que tem muito contador que ele quer, assim, atender todo tipo de empresa. Ah, eu quero a área da saúde, eu quero atender, vamos supor, para psicólogo, arquitetos, médicos. De repente, só vê essa área, advogados, nicho assim. E não consegue ter uma visão mais ampla que o mercado tem mudado a configuração. Ô, Márcia, me diz uma coisa, a tributação muda quando é online ou se a pessoa faz uma mentoria, por exemplo? É porque a mentoria ela vai acabar entrando como online, pode ser presencial online, não muda. Não muda. Mas, assim, nada impede de fazer via Google, Meet, né, no online, ou atender o presencial, que o imposto, assim, em tese, seria o mesmo. Entendi. E me diz uma coisa, quando a pessoa coloca o curso dela naquele, tipo no Hotmart, ela vai receber um valor, mas ela também vai ter que pagar um valor lá dentro daquele Hotmart. Como que faz essa tributação? É em cima do valor que ela recebeu total ou é do que vem para ela? Sempre tudo é em cima do total. Então, assim, a legislação brasileira, não sei, não posso dizer assim só no Brasil, mas em todo mundo, não perdoa. Sempre vai estar recebendo o total de cada empresário. Então, nós falamos aqui do Brasil, mas quando nós vamos para fora, em outros países, vamos dizer assim que acaba tendo bitributação do mesmo jeito, município ou federal, porque sempre o órgão público ele vai querer arrecadar. Então nunca é sobre o líquido, é sempre sobre o bruto. Então o infoprodutor ele paga sobre o bruto, a Hotmart paga sobre o bruto, todo mundo paga sobre o bruto, sabe? Então por isso assim que cai muito dinheiro nos cofres públicos, né? Ô, Márcia, me diz uma coisa, você falou no começo sobre a questão dos Pix, né? A pessoa que recebe Pix na conta, tal. Esses infoprodutores, muitos deles recebem esses pagamentos na conta física, né? Mistura conta física com conta jurídica. Me fala um pouco sobre isso, porque isso aí é um drama para o Não contador, pode, né? Hoje, assim, como eu falei no começo, CPF não existe mais, tem que riscar o CPF. O CPF é malemar para você pagar as contas da pessoa física. Você pagar a luz, água, internet, fazer uma viagem, vai lá num restaurante, faz os pagamentos. Tudo que for pessoa física ali, você consome. E aí tem que cuidar se você consegue declarar para cobrir aquilo que você consome. Mas tudo que você for pagar tem que ser pela jurídica. Ou melhor, receber pela jurídica e pagar as contas da empresa, né? Então é o que o contador ele sempre orienta e explica. Tudo que você vai receber e vai pagar da empresa tem que ser pela empresa. Não pode misturar, ainda mais agora nessa era de PIX que o governo quer fiscalizar já desde o ano passado. Como que ele está fiscalizando isso, Márcia? Eles têm informação de tudo pelo Banco Central, né? Caiu o dinheirinho na conta? Eles conseguem, assim, já ir direto na fonte, pelo Banco Central, pegar as informações que todos os bancos declaram. E dali ele tem informação de tudo. Pela inteligência artificial hoje, se quiser cruzar as informações em coisa de 10 segundos, consegue saber tudo que aconteceu naquela pessoa física ou naquela pessoa jurídica. Eles têm hoje na mão toda a informação. Tudo que acontece. Então não adianta mais querer fugir, é organizar e fazer certo. E com a reforma tributária que entra agora em 2027, é mais um motivo de se organizar financeiramente. Ô, Márcia, vamos falar dessa reforma tributária que está vindo aí, que parece um bicho de 7 cabeças. O que vai mudar para um infoprodutor? A vantagem do infoprodutor, até mesmo na reforma tributária, é que não vai interferir muito, porque tem 60% de desconto na base de cálculo para a educação e saúde também. Então vai ser bem vantajoso para quem é da educação e da saúde. Então não precisa assim, se assustar, entendeu? Aí o que precisa é interessante analisar qual regime vai ficar, se é o simples, se é lucro real, se é lucro presumido, tem que analisar o regime. Então, assim, eu não vejo, assim, tanto problema aí a questão desses segmentos. O que eu vejo, assim, mais problema é médico não, advogado também tem 40%, contador de desconto na base de cálculo. Então, assim, vai conseguir segurar aí um pouco o imposto. O que eu vejo bastante problema é o prestador de serviço, que não é advogado, não é médico, não é contador, não é infoprodutor, é aquele prestador de serviço, por exemplo, que é fora da saúde. Consultoria, uma pessoa que faz consultoria.
Então, essa empresa de consultoria, se ela não fazer certo, ela vai pagar aí quase 28% de imposto. Hoje dobra do que ela paga Muito pelo lucro imposto, é. presumido. Então, vai subir muito. Aí, como ela vai conseguir fazer baixar esse imposto dela? Se ela tem uma mão de obra, alguém presta serviço para ela, vai ter que pegar a nota fiscal desse prestador. Aí, ela se acredita do crédito daquela nota para bater no imposto dela. Aham. Então, a partir de 2027, vai ser assim, um fiscalizando o outro. A Receita colocou todo mundo frente a frente. Eu fiscalizo. Você fiscaliza eu, fiscalizo quem tá prestando serviço pra mim, por quê? Se a pessoa presta serviço pra mim, eu vou cobrar a nota fiscal dela e ela vai cobrar do outro. Então ela vai fazer todo mundo cobrar a nota de todo mundo em termos como fosse fiscalizando pra ela poder arrecadar. E Então ela tem ela algum benefício, né? Porque vai ser esse vai aumentar benefício muito a aí que vai. arrecadação, tá aumentando já as arrecadações, porque com essa situação de cruzar piques, toda essa situação que a Receita vem falando aí tem 2, 3 anos da fiscalização, as pessoas já começaram a arrecadar mais, prefeitura tá bastante em cima, principalmente de Maringá, então tá arrecadando a Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, se você fazer diferente do que recebe de cartão de crédito e Pix e tirou nota, já na hora cai na malha fina no mês seguinte, é automático, é instantâneo. Hoje o estado do Brasil que fiscaliza online é Santa Catarina, que a gente atende vários clientes de Santa Catarina, então a gente tem que estar consultando todo momento o que está acontecendo, porque vem a malha fiscal, é instantâneo. E isso vai acontecer logo, logo em vários estados do Brasil. Hoje é Santa Catarina, mas daqui a pouco o Rio Grande do Sul, Paraná. Paraná está se organizando também para isso. A Receita Estadual é altamente eficiente, mas ainda nesse momento não é igual Santa Catarina, entendeu? Então acontece que vai cair malha fina a todo momento, tanto da parte estadual quanto da parte municipal, que nem Maringá especificamente, está fiscalizando praticamente 90 a quase 100% de todas as empresas prestadoras de serviço. Isso não quer dizer que os outros municípios estão ou não estão fiscalizando, mas Maringá, ela está à frente. Então, se você tem uma empresa em Maringá, está sendo fiscalizada. Fique sabendo que o que entra no cartão e no Pix, a Prefeitura de Maringá está pegando. Então, assim, são esses detalhes que estão acontecendo e que precisa se organizar. Então, na hora que nós entrarmos na reforma tributária, a partir do ano que vem, isso tudo já está caminhando para se organizar financeiramente e aumentando a arrecadação do Brasil, né? Desde a parte municipal e federal e estadual. É, e quem não se preparar vai estar. Não, o pior aí é a questão quem presta serviço de consultoria, por exemplo, treinamentos, consultoria, fora do Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele vai ter 3 anos ainda de preparação dentro da reforma tributária. Não vai ter alterações. Então, Tá se 3 anos, o organizando, Simples Nacional tá do mesmo jeito. até 2031, agora eu não lembro exatamente, vai ser 2027, né? Vai ter aí uns de 3 anos se organizando dentro da reforma tributária. Agora, quem tá no lucro real e lucro presumido já de imediato, a partir de 2027, a mudança já vai ser instantânea nos tributos de consumo, como PIS, COFINS, ISS ou ICMS. Agora, os impostos voltados à questão de renda, que é o imposto de renda e contribuição social, não vai ter alteração, só quando vir a reforma tributária para isso, que vai ser na sequência, depois de uns anos. Então, a reforma tributária era mais voltada aos tributos de consumo, PIS, COFINS, ISS ou ICMS. Então, assim, A previsão é que o Simples Nacional deixe de existir ou não, o Simples Nacional não. Hoje o Simples Nacional É o. um dos melhores Aham. regimes ali que ajuda o pequeno empresário. Sim. Embora ele não é o melhor, mas ajuda muito, porque às vezes a pessoa tem uma atividade que é tudo por atividade, tem uma atividade que às vezes no Simples não compensa. Compensa estar no lucro presumido, como é a educação, né? Se a pessoa fatura aí 60, 70, 80 mil, a educação pode ser interessante dentro do lucro presumido e não no Simples. Depende do que a pessoa faz, não é do regime necessariamente. É essa análise que você faz lá no seu É o escritório. conhecimento da contabilidade. É o contador que tem conhecimento e é preparado, certamente ele vai apontar o melhor caminho para a empresa. Agora, se você pega um contador que não tem experiência nenhuma, a pessoa fala, eu sou contador. Tenho escritório, montei meu escritório tem 6 meses, tem 1 ano, mas não tem conhecimento, A pessoa vai ficar nadando ali, vai né? ficar ali, pode ser que a tributação seja mais alta. Então, por isso que sempre Pague mais. nós pegamos um contador de confiança, um advogado de confiança, porque certamente a pessoa que já tem vários anos no mercado, ela já passou pelo todo o processo. Ela sabe já como funciona. aprendeu, ela já apanhou ali, já teve as dificuldades, ela já sabe o caminho correto, até mesmo para poder caminhar com o teu cliente, né? Então, é essa a vantagem. Eu também tenho muita indicação, justamente por isso, que eu já tô chegando quase em 20 anos só com escritório de contabilidade. E aí eu tenho muita indicação. E aí, como eu tô no segmento de infoprodutor, para esse novo mercado aí que tem crescido muito, eu tô atendendo vários estados do Brasil, porque aí você pega
o cliente, você vê a expectativa dele de faturamento, a expectativa dele de crescimento, e aí você sabe o melhor caminho. E essa parte, geralmente, no começo é eu que atendo. Entendi. Eu que já defino, já falo, ó, vai ser assim, e vão Então, fazendo quando chega uma acompanhamento. pessoa, fala para você assim, Márcia, eu quero ser um infoprodutor de tal segmento, tal coisa eu vou fazer. Você pega ele na mão ali no começo Sou eu. e aí me fala o que Faço ele aquele tem que trabalho de fazer. início. Qual é o passo a passo, vamos dizer assim? Ele só vai fazer o que a gente pedir. Falar, ó, eu vou montar tudo, ele nem sabe. Eu vou montar o contrato, aí vai sair o CNPJ, né? Nós vamos configurar o sistema, se for venda, se for prestação de serviço. Então, assim, durante um mês, ele vai simplesmente fazer o que a gente passar pra ele, porque ele não sabe. Uhum, Aí nem ele depois sabe como disso, funciona. não, depois disso ele vai executando e a gente vai acompanhando, entendeu? Então, é um segmento que não é um segmento simples de se fazer. Então, geralmente, a gente acaba até cobrando um pouco mais, porque não é uma prestação de serviço simples, não é uma empresa do comércio que é simples de cuidar, é complexo, precisa ter conhecimento, tanto jurídico quanto tributário, porque também envolve muitas vezes questão de contratos. Sim. A empresa que você presta serviço, que você está trabalhando. Então, assim, é onde que entra a questão dos contratos da parte jurídica. E também tem aquela questão de quando esse infoprodutor começa a crescer e ele começa a contratar pessoas, né? É onde que tem que ter tudo amarrado, é questão jurídica, para não ter problema para ele ou para onde ele presta serviço. E aí tem muitos advogados também preparados nesse segmento. Sim. E tem muito problema com questão trabalhista entre esses infoprodutores ou não? Hoje, assim, o mercado para a questão trabalhista diminuiu muito, né? Diminuiu aí depois daquela reforma que teve, acho que é uma PEC, né, que fala? É, Que saiu aquela legislação, acho que tem alguns anos aí, provavelmente uns 5 anos, que teve uma reforma. isso diminuiu muito os aspectos trabalhistas. Hoje, assim, eu até estava num cliente essa semana, acho que foi terça-feira, fui num cliente, e ele falou assim que o problema que ele tem trabalhista é de 1 a 5% do volume que ele tem de mão de obra. Nós achamos muito pouco. Então, assim, hoje não tá mais aquela febre, leva na justiça e ganha. Uhum. E o empresário perde. Então, assim, hoje tem que pensar bem. Porque você acaba perdendo espaço no mercado. E com essa mudança de MEI, ir para MEI, virar prestador de serviço de uma outra pessoa jurídica, mudou muito também a mentalidade, né? Porque antes todo mundo era CLT. Ai, qualquer coisinha eu quero meu 13º e minhas férias. Hoje não. Hoje, como prestador de serviço, você é um microempresário. Eu sou um empresa, mas é um microempresário. Você cuida de você mesmo. Então mudou muito a mentalidade, tá mudando e vai mudar muito, né? Porque eu vejo assim, o Brasil, ele tá muito à frente de muitos países, tá bem avançado nessa parte de empreendedorismo, de mulheres empreendedoras, muitos países não têm o mesmo desenvolvimento que o Brasil está caminhando, lógico, né? Não vou comparar com os Estados Unidos, que é o pioneiro aí, que nem se compara com os Estados Unidos, mas o Brasil, falando em segundo plano, ele tá bem caminhando para poder ser um país empreendedor. Então, as pessoas têm que mudar a mentalidade também. Ô, Márcia, me fala uma coisa, me dê aí. Me fale 3 coisas importantes que o infoprodutor precisa pensar na hora que ele vai iniciar o trabalho dele. Vou começar a fazer alguma coisa como infoprodutor. Me dê 3 dicas essenciais. Primeiramente, achar um contador preparado e habilitado. É o primeiro passo. Primeiro passo. Por isso que me indicam bastante Aham. nesse segmento. Então, a primeira coisa, achar um contador de confiança. Segundo, tem que ter certificado digital para buscar as notas. E aí o terceiro passo, procurar declarar tudo que vai entrar na tua conta. Tem que declarar, porque mais cedo ou mais tarde a Receita Federal pode pegar. Se você recebe de alguma plataforma de vendas internacional ou no Brasil, Hotmart, o que seja, declara, porque o imposto não é alto, tem que se organizar para pagar aquele imposto ali, ou no presumido ou no Simples Nacional. É se organizar financeiramente. Sim. Não deixar entrar no CPF, já deixar na pessoa jurídica, se organizar e ir pagando o imposto ali que o regime que você vai estar. Então, a primeira coisa, você tem que seguir essa rota, começando pelo profissional que vai orientar ele. Ô, Márcia, fala aí para as pessoas. Eu vou pedir para você falar de novo, porque eu acho isso muito importante. A questão da pessoa não utilizar o CPF e o CNPJ, ficar aquela briga entre CPF e CNPJ, porque o que eu mais vejo, pelo menos lá no meu escritório, quando as pessoas têm alguns problemas, é bem exatamente com relação a isso. Ela utiliza o CPF para algumas coisas, depois utiliza o CNPJ, depois do CNPJ passa para o CPF, vira aquele rolo. Então, se você precisa fazer uma prestação de contas, não é possível, é impossível a pessoa conseguir fazer uma prestação de contas com CPF e CNPJ.
Olha, se a pessoa às vezes não consegue ter um bom controle, não é o melhor caminho que eu vou falar, mas pode ser assim para sair fora do CPF. É melhor, é lógico, você tem que ter uma conta pessoa jurídica. Primeira coisa, ter uma conta pessoa jurídica, receber tudo por ali. Se porventura você não conseguir fazer o teu Pix do Prolabore todo mês para pessoa física, você pagar as contas na pessoa física, da tua pessoa física, é melhor você pagar pela empresa, entendeu? Receber e pagar pelo CNPJ, porque assim, em termos de contabilidade, na hora que nós identificamos que é pagamento de pessoa física e não é da empresa, o que nós vamos fazer? Nós já vamos retirar como Prolabore, como distribuição de lucros, por exemplo. Prolabore não, distribuição de lucros. Aham. Então, o ideal que você recebe, faz os pagamentos da empresa ali e faz o Pix do teu distribuição de lucro para pessoa física. Se porventura acontecer de não fazer esse Pix e fazer os pagamentos por ali, a gente vai acabar já saindo Fazendo. como distribuição de lucros daqueles valores que não é da empresa. Somente se você estiver dentro do Simples Nacional, entendeu? Que é super tranquilo aí o regime. Agora, quando fala de lucro real, não, já não pode ficar acontecendo isso, já tem que fazer isso certo. Porque o lucro real ele é fiscalizado, já tem todas as regras. E se porventura, para estar no lucro real e identificar que os pagamentos é da pessoa física, já vai ser tributado. Ali no lucro real já é pago A imposto. tributação é bem mais alta. A tributação é 24% do que está retirando, mais o adicional que é 10%, é 34%. 34%. Por isso que se você tiver lucro, não compensa você tá no lucro real. Aham. Só se realmente, se você tiver um lucro que seja significativamente, muitas vezes não compensa o lucro real. Por isso que a gente nem coloca no lucro real. Aí ou você fica no lucro presumido ou no simples. E aí, se acontecer isso no lucro presumido, aí a gente vai tirar como distribuição de lucros, ou no Simples Nacional. Quando que a pessoa sai do Simples? Com que valor, mais ou menos, a pessoa já está saindo do Simples? É até 300 mil mês, 300 né? mil mês. Mês. Então, se a pessoa soma todas as empresas e passar de 300 mil, ela já vai ser excluída. Ela vai até 4 milhões e 800, mas Isso aí é automático ou não? tem que comunicar. Às vezes a Receita não pega, então aí o contador tem que acompanhar ele e comunicar, porque se a Receita pegar depois de 1 ano ou 2, aí volta retroativo, fica pior. Então aí tem que fazer o acompanhamento, viu que vai desenquadrar, já informar a Receita Federal, aí até o final do ano, levando até 4 milhões e 800, aí no próximo ano já vai pro lucro presumido. Agora, se passar de 4 milhões e 800 dentro do ano, aí complica, né? Porque aí volta retroativo. Nossa, o papel da contabilidade Muito. nisso aí É muito sério. importantíssimo. Eu faço esse acompanhamento com frequência. Hoje mesmo eu estava fazendo essas análises, questão de soma de empresas no CNPJ, no CPF, né? Que aí o risco de exclusão do Simples Nacional, então é o papel da contabilidade. As pessoas falam, mas o que contabilidade faz? Faz tudo. Porque o conhecimento é bem complexo, né? Desde tributação, desde tudo, acompanhamento de regime, questão de alvará, questão de funcionário, parte trabalhista, questão societária. Então, a contabilidade, ela cuida de várias áreas da empresa. Então, hoje a contabilidade, ela é o coração da empresa. Sim. Por isso nós sempre falamos, tem que ter um bom contador, um bom escritório e um bom advogado que acompanhe a legislação também, a parte jurídica da empresa. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam, vai lá no Google, né? E começa a fazer as perguntas lá, copia e cola, até contrato social eu já recebi pelo Google. Nossa. Vocês recebem muito lá? Não, porque eu já sou bem exigente quanto a isso. Eu já tenho um padrão de contrato, eu gosto que segue aquele padrão. Por exemplo, se a gente nós formos para Santa Catarina, lá tem um contrato padrão de Santa Catarina. Não adianta pegar o meu modelo. Nós temos que seguir o padrão da Junta de Santa Catarina. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, outros estados do Brasil, nós não temos esse problema. Pode ser o meu modelo de contrato, mas quando você vai para Santa Catarina, é o modelo da Junta de Santa Catarina. Você percebeu que Santa Catarina é sempre mais complexa? Bem É um diferente, estado né? sempre, mas assim, tem que ter bastante cautela. Então, como a gente atende vários estados do Brasil, a gente conhece E Santa o que Catarina tem acontece. mais benefício tributário ou não? Isso é mito? Porque eu Não. já ouvi falar sobre Ah, isso. tem, mas já teve aí questão de ICMS, que na verdade o ICMS está caindo, né? Com a reforma tributária ele está saindo. O ano que vem já não vai ter mais. Então, assim, tinha para questão de ICMS, mas agora com a reforma tributária já está mudando. Não vai fazer tanta diferença. Hoje o Paraná tem benefício para ICMS para o pequeno empresário, tem desconto, e Santa Catarina não tem. Então é bem relativo, depende do que a pessoa faz. Novamente eu falo, depende do que a pessoa faz. Aí a gente vê aquelas pessoas no Instagram, ai, você tá vendo isso aqui? Ó, pega lá o Reels, você tá vendo? Ó, tá falando que economiza aqui, mas gente, depende do que a pessoa faz. Não pode escutando tudo que aparece no Reels. Por isso que muitas vezes eu não vou nas redes sociais e fico falando tudo que eu quero. Uhum. Eu não falo porque eu sou uma profissional, eu tenho que zelar do meu nome.
Então, eu não posso ficar falando E como- abobrinha nas redes E sociais. eu penso assim, como são casos específicos, né? Tipo, você vai pegar uma pessoa, você vai olhar o caso específico Exatamente. É dela. igual direito, é igual o Aham. jurídico. Você pega a pessoa, você vai ter habilidades, caminhos para seguir com aquela situação. E a contabilidade é do mesmo jeito. Tem que analisar faturamento, analisar o regime, analisar o que a empresa faz para você seguir. Então, assim, chega muitas pessoas, você está vendo isso daqui, gente? Cai na real, não é assim que funcionam as coisas. E aí tem muita gente desinformada, fica vendo tudo que aparece no Instagram E ainda fica mandando para outras, e né? manda para outros. Então, assim, é bem complexo isso, sabe? Quando você fala assim de redes sociais, Instagram, TikTok, tem que filtrar e as pessoas misturam tudo. Por isso que você tem que ter um bom contador, um bom advogado para poder orientar. Ô, Márcia, deixa aí alguma intenção, alguma coisa para o nosso público aqui sobre esse infoprodutor, né? Nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Eu gostaria que você falasse, desse uma dica mesmo para eles, para quem quer sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica, né? E tá tudo certinho, arrumar um contador. Dá uma dica para o nosso público aqui, o que ele deve fazer, o caminho que ele deve trilhar e de repente, né, já te procurar aí no final. Você já ouviu falar em cambalacho? Opa! Cambalacho, sai fora do cambalacho. Porque tudo que tem cambalacho, você vai se dar mal. Não dá certo. Ah, porque eu quero fazer a contabilidade ou a parte jurídica com meu vizinho ou com a minha prima que acabou de se formar. Sai fora. Se você continuar com essa mentalidade de querer economias desnecessárias, economias que não compensam, eu mesmo vou abrir meu CNPJ, meu alvará, como você falou, vai lá, pega um contrato No Google. no Google, acho que é hoje no chat GPT, né? E esses negócios de cambalacho, de querer economizar no começo, dá tudo errado. O barato sai caro, né? Então, assim, pega um profissional de confiança, porque nós, por exemplo, nós temos um preço bem acessível, não somos esses escritórios aí que cobram uma fortuna, que tem escritório que cobra caro mesmo para poder atender, não faz questão de pegar pessoas pequenas, entendeu? Já tem assim o nicho, já um padrão de empresas, aí realmente vai cobrar um valor diferenciado, nós ainda estamos com um valor bem acessível, entendeu? Então, assim, você já tem como já filtrar. Especialista na área. Especialista na área e temos preço bom, vamos dizer assim, que ajuda quem tá começando, sabe? Não fazer pelo CPF de maneira alguma, só se for até 5 mil por mês. Então, assim, cuida com essa questão de o barato, fazer barato, barato sai caro, cambalacho, porque vai se dar mal. Então, procura um profissional que tem conhecimento nesse segmento e passe e deixa ele resolver. Não fica querendo você colocar seu dedo e achar que você é especialista no segmento de contabilidade ou do jurídico aí, que cada um tem a sua área. Eu não vou entrar em assunto de cabeleireiro, de esteticista, de medicina, porque não é a minha área. Então, eu deixo esse recado, que a pessoa, assim, deixa o profissional trabalhar por ele. Ô, Márcia, deixa suas redes sociais, seu telefone para o pessoal que está aqui, que está querendo encontrar um profissional especializado. Hoje, minhas redes sociais no Instagram seria Márcia Re Cavalcante. E meu celular 449-9949-9957, 99949-8157. 99949-8157. Pessoal, muito obrigada. Hoje nós vamos encerrar aqui o nosso quadro de Papo com a Lei, mas estamos aí daqui uns dias de novo com mais um episódio.